Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Hoje é sexta-feira da Paixão, dia 2 de abril, e eu, Fausto Oliveira, trago para você a edição única do Desenve Notícias de hoje. Por que edição única se eu estou fazendo todos os dias duas edições? Porque hoje à tarde, sexta-feira, como sempre, eu faço a live semanal da Revolução Industrial Brasileira, para a qual você está convidado. Basta você entrar aqui na página primeira do canal, vai estar lá essa live já, você define o lembrete, que vai ser 4 da tarde, você volta aqui naquele link e a gente conversa sobre o Brasil. Naquele esquema, vocês cruzam e eu chuto pro gol. Tragam suas interrogações, tragam as suas inquietações e a gente debate. Eu apresento minhas visões, vocês apresentam as suas, a gente faz uma hora e pouquinho de debate sobre as questões brasileiras. Então é hoje, 4 da tarde, live ao vivo comigo, Fausto Oliveira. Bom, vamos lá. A reportagem que eu vou comentar aqui sobre um fato muito problemático da vida brasileira, que é o desemprego dos jovens, está aberta. Vou deixar aqui no link fixado abaixo. Consegui quebrar o link do jornal O Globo, que é difícil de fazer, mas vale a pena. Então você pode ir lá olhar essa reportagem e veja. Apesar de ser a típica reportagem do Globo, muito anedótica, muito centrada em casos individuais e muito novelizada, ela trata bem de um assunto muito problemático, que é, como nós falamos aqui já outras vezes, a tal da histerese do mercado de trabalho, que é a cicatriz do desemprego, é quando o desemprego não se cura, não se resolve por muito tempo, e como isso vai afetando as gerações mais jovens. Os jovens brasileiros que se formaram aí de 2015 e 2016 para cá, não estão encontrando ocupações, não encontram emprego, nem trabalho, nem freelancer, não encontram nada. E são levados, são empurrados a situações de empregabilidade informal ou mesmo situações, a famosa situação do nem-nem, aquele que nem estuda e nem trabalha. E evidentemente isso vai adquirir feições distintas de acordo com a classe social, de acordo com a geografia econômica onde está inserido aquele jovem, mas o fato é que, atravessando todos os estratos sociais, existe uma crise geracional. Uma geração de jovens brasileiros está sendo perdida, desperdiçada, jogada no lixo, entrando para a sua vida adulta sem a menor perspectiva de melhora, de construção de uma vida. Essas pessoas que estão relatadas aí na reportagem tenderão, ao longo da sua vida, a sofrer mais episódios de desemprego. Pode ser que em algum momento eles encontrem uma ocupação. Certamente essa ocupação já pegará esses jovens numa situação de defasagem em relação a outros que estão formados já depois deles. Encontrará esses jovens numa situação de aceitar remunerações abaixo do que a idade deles recomendaria aceitar ou que permitiria a eles pleitear. Encontrará esses jovens, portanto, numa situação de competição predatória por vagas de trabalho que a economia não está sendo capaz de oferecer e que, portanto, leva eles a uma situação de desânimo muito grande. Muito profunda. Essa situação de desânimo está, inclusive, aqui no título da matéria. O título é Crise prolongada deixa jovens no limbo, sem emprego e sem perspectivas. Abre aspas. Dá uma sensação de potencial desperdiçado. E é isso aí mesmo. O Brasil, mais uma vez comprovando essa triste vocação, desperdiça talentos, desperdiça potenciais. E essa condição está bem narrada aí, por exemplo, o caso da enfermeira Chayene dos Santos Monteiro, que se formou na faculdade de enfermagem em 2016 e agora, com 28 anos, numa pandemia, não conseguiu trabalhar como enfermeira. Vejam vocês, não conseguiu. Diz ela aqui que colocou currículo em vários lugares e tudo mais e agora já nem recebe o não. Não recebe mais a resposta negativa, simplesmente não respondem a ela. O outro caso aqui, do Vinícius de Almeida, de 31 anos, formado em Relações Internacionais, em 2015, já na recessão, portanto. O Vinícius conta que hoje ele cursa Direito e tem a perspectiva de se candidatar para concursos públicos, porque aquilo que seria a ocupação de um especialista em relações internacionais, trabalhar em multinacionais, trabalhar na internacionalização de empresas, trabalhar no comércio exterior, trabalhar em importação e exportação, trabalhar no registro de marcas e patentes
de marcas internacionais no Brasil ou de empresas nacionais fora do Brasil, esse tipo de coisa. Tradução especializada de documentos corporativos, etc, etc. É uma área ampla, uma área nobre, a do Vinícius de Almeida. Ele não encontra trabalho na sua área. Então ele está indo estudar Direito, muito triste, muito deprimido, e hoje acha que o seu diploma de Relações Internacionais servirá apenas para contar pontos nos concursos públicos que ele diz que quer prestar para promotoria, magistratura, etc, etc, no futuro, quando ele tiver graduação em Direito. Muito bem. Tudo isso é fruto de uma economia que não cresce, de uma economia estagnada, de uma economia absolutamente comprometida com a sua própria estagnação. Eu faço essa crítica diariamente aqui. O Brasil está se autoproibindo de crescer há muitos anos, desde que voltou a optar por um regime macroeconômico de restrição que ilude a sociedade com uma ideia mentirosa de que com muita restrição nós vamos um dia chegar a um tal grau de saneamento das contas públicas que os investimentos virão a cavalo nos salvar desta miséria, o que é uma mentira, não virão. E enquanto o Brasil não desfizer essa opção, e não está desfazendo, nem agora, nem nos últimos anos não desfez, não sairá dessa situação. E, portanto, a consequência é essa que está aqui narrada. Estamos condenando uma geração de brasileiros a viver uma vida miserável. Miserável, me desculpe. Estamos condenando a viver vidas de empobrecimento uma geração inteira de brasileiros, que se ele vem de uma classe pobre, terminará sua vida provavelmente mais pobre. Se vem da classe média, terminará sua vida abaixo do que era o seu padrão de classe média. Se vem da classe média que estava em ascensão, rebaixar-se-á certamente e vai viver o fim da sua vida na classe média anterior ou mesmo classe média baixa, onde talvez seus pais tenham vivido antes e, portanto, qualquer sonho de ascensão para essa geração está profundamente comprometido desde já. Como se muda isso? Basta mudar o paradigma macroeconômico, como eu sempre defendo aqui? Devo dizer, não. Precisamos de mais do que isto. Mais do que mudar o paradigma macroeconômico e desamarrar a economia do Brasil, que é uma condição muito necessária, precisamos de uma outra condição também necessária. E aí criar a condição suficiente para chegarmos a salvar essa geração e as próximas. A condição suficiente é atender a necessidade de mudança da macroeconomia, porém, além disso, inovar nas nossas políticas de desenvolvimento. Isto é uma necessidade fundamental do Brasil e hoje nós estamos longíssimo disso, porque estamos interditados ideologicamente sequer de discutir. Precisamos de uma revolução industrial brasileira. Como eu entrevistei o Carlos Gadelha outro dia no canal do Luiz Nassif, ele sintetizou uma ideia que eu venho há anos tentando comunicar e ele em uma frase sintetizou genialmente. Muito mais do que uma desindustrialização mundial, o mundo vive hoje uma hiperindustrialização. Isso é evidente. Não se trata de uma hiperindustrialização aos moldes antigos, mas de uma hiperindustrialização do digital, uma hiperindustrialização da farmacêutica, da química fina, uma hiperindustrialização dos serviços modernos anexados à produção. Toda a produção mundial continua trabalhando dentro da lógica industrial? Sim. Não acreditem em quem disser o contrário. Tudo isso é mentira para tentar transformar o Brasil num fazendão. O que acontece no mundo e deveria estar acontecendo no Brasil é uma revolução industrial, sim. Não a revolução industrial do aço, não a revolução industrial da metalúrgica, isso já passou e o que nós pudermos recuperar disso tem que ser recuperado. Mas uma revolução industrial das novas energias, uma revolução industrial das novas tecnologias, uma revolução industrial da digitalização, uma revolução industrial da comunicação. Esse novo paradigma poderá criar empregos em qualidade e em quantidade para a juventude brasileira não ser desperdiçada como ela vem sendo desperdiçada agora. Só com um programa como esse, que mais do que corrigir a macroeconomia, ouse criar a nova economia no Brasil, é que nós poderemos evitar esse profundo mal do desperdício de uma geração, como nós estamos deixando acontecer no nosso país nesse momento. Quem pagará o preço disso não são só a Chayenne e o Vinícius, como estão aqui. É você, sou eu, é meu filho, é todo mundo. E, portanto, vamos botar a mão na nossa cabeça, a mão na consciência e passar a exigir tanto as condições necessárias de mudança da macroeconomia para virmos para uma macroeconomia do crescimento novamente, como algo além disto, que é uma revolução industrial brasileira que transforme a estrutura produtiva brasileira, visando ela ser
criativa, ser produtiva, ser ousada, aproveitar os potenciais e dar passos além. Sem isso, meus amigos, nós estaremos condenando gerações de pessoas, e eu tenho certeza que você que está aí do outro lado é uma dessas pessoas. Estaremos condenando você, a mim mesmo, a todos nós, a uma vida de empobrecimento. Eu tenho certeza que você não tem interesse nenhum nisso. Não deseja isso nem para você, nem para os seus próximos. Então, vamos juntos aí brigar por uma revolução industrial brasileira. Eu acolho qualquer apoio que você queira dar a esse projeto. Você participa disso. Aqui embaixo você encontra a maneira para fazer isso. Eu agradeço a sua audiência. Hoje às 4h, então, tem uma live comigo. Venha, participe. A gente debate esse e outros assuntos, sem dúvida, às 4h. Por enquanto, eu fico aqui. Um abraço. Até mais.